Enfim. Continuando, né? Então, aí o primeiro vai ser a insulina. Aí como é que vocês vão pensar na insulina, né? A insulina primeiro tem a síntese dela. Como é que vai surgir a insulina? A insulina não simplesmente está lá, ela precisa ser fabricada pelo corpo. Então vai ter lá a proinsulina, né? Tudo que tem pró, assim, é uma coisa que, tipo, é um precursor. Então vai ser a proinsulina. E essa proinsulina, ela vai ser processada lá no aparelho de Golgi. Lá das células beta, né? Lembra que a insulina tá na célula beta. Então, tudo que eu falar da insulina, vocês pensam que célula beta do pâncreas. Tudo acontece nessa célula beta. Aí vai ter a proinsulina, que ela vai ser processada lá no aparelho de Golgi e vai ser armazenada em grânulos. Aí depois ela vai ter que ser hidrolisada e vai surgir a insulina e o peptídeo C. Eles saem juntos. São substâncias equimolares. E aí como é que funciona a secreção, né? Uma vez que a gente já tem, né, já sintetizou a insulina, agora ela vai precisar ser secretada. Aí como é que é? Acompanhar aqui a figura. Quando a gente tem maior produção de glicose, ou seja, em tipo hiperglicemia, depois de comer, ou sei lá, qualquer situação que o corpo faz glicólise, que vai estar mais glicose no sangue, qualquer situação assim vai ter mais glicose no sangue. Então essa glicose sérica ela vai entrar na célula beta. Lembra, o GLUT2 vai estar na célula beta pancreática, a gente está falando sobre a célula beta. Vai aumentar o metabolismo e a produção de ATP. Aí o que é que isso vai fazer? Com muito ATP, esses canais de potássio, eles vão se fechar. Sendo que, lembra comigo naquela parte que vocês viram lá com o professor Edson, que era de bioeletrogênese, negócio assim? Pronto, lembra que a célula aqui dentro vai ser mais negativa e aqui fora mais positiva? Só que pensa comigo, tá fechado. Então, tipo assim, o potássio que era para estar saindo não vai sair. Então, vai se acumular. Se um íon positivo está se acumulando dentro da célula, vai deixar mais positivo. Ou seja, vai despolarizar. Então é isso que acontece. Vai despolarizar e vai gerar uma voltagem, vamos dizer assim, né? Porque vai mudar os polos, os íons, enfim. E aí, essa mudança de voltagem vai fazer com que os canais de cálcio se abram. E aí tá mais negativo dentro, né? Lembra? Então o cálcio vai de fora para dentro. Tá vendo aqui, ó? De fora do positivo para dentro. E aí, o que esse cálcio faz? Lembra que vocês já viram várias vezes que o cálcio é responsável lá, tipo, na fisiologia muscular, que ele libera também faz exocitose? Acho que no nervoso também, enfim. Então, o cálcio vai fazer a mesma coisa na célula beta pancreática. Vai pegar, e as insulinas que... Lembra que eu falei que está formada numa bolsa, nos granulozinhos? Pronto, vai ter exocitose e a insulina vai ser liberada. Pronto, é isso que acontece para ter a secreção de insulina. Aí, uma coisa que... Como é que é? O final do cálcio. O final do cálcio? Posso. Ó, tu entendeu essa parte aqui que mudou a voltagem e ficou mais positivo dentro? Sim. Então pronto, ficou mais positivo dentro. Aí esse canal de cálcio, ele vai perceber essa mudança de voltagem. E aí ele vai abrir. Quando abre, concorda comigo que o cálcio é um íon positivo? Então é mais fácil ele sair de um canto positivo para outro que está positivo, ou é mais fácil ele sair de um canto que está positivo para um canto que está negativo? Pro negativo, né? Então vai ser o que vai acontecer. Se está mais negativo dentro, vai entrar o cálcio que estava fora para dentro. E aí esse cálcio que vai ser responsável por liberar essa insulina para fora da célula. Ficou claro? Entendi, obrigada. Nada. Aí pronto. Aí como é que vai acontecer essa secreção de insulina, né? São 2 momentos de secreção de insulina. O primeiro vai ser aquela insulina pré-formada, ou seja, já estava pronta, já estava nos grânulos, estava só esperando um comando. Então pronto, essa vai ser a insulina pré-formada. Vai fazer um pico. Sendo que depois, quando teve o estímulo, né? Teve glicose, teve o estímulo para a produção de insulina, vai ter essa síntese a mais. Não vai ser só, pronto, vai ser liberado o que tem e é isso. Não, vai produzir mais insulina também. Então, depois de uns 15 minutos, vai subir e vai ser maior do que o pico que era só com a insulina pré-formada. Porque agora, além da insulina pré-formada que ainda tem, vai ter a insulina recém-sintetizada. Então, vão ter esses 2 picos de secreção de insulina. Aí eu coloquei também sobre os receptores de insulina. Como é que funciona? A insulina foi liberada, né? Sendo que, tipo assim, não importa nada
a insulina está boiando lá no sangue e não tem um papel nas células. Porque senão a glicose não vai entrar e não vai acontecer todas as outras coisas que vão precisar da glicose nas células para a gente ter as funções do organismo, né? Então vai precisar entrar de algum jeito. E como é que entra, né? Vão ter esses receptores. Aí o receptor, tá vendo que tem uma unidade alfa e uma unidade beta? Pois é, eles são formados assim. E a insulina ela vai se conectar nessa parte do receptor da subunidade alfa. Quando se conecta à subunidade alfa, vai ter uma autofosforilação do receptor. Quando tiver isso, vai ativar isso aqui, ó, uma proteína, ativação da tirosinocinase, que vai levar a outra cascata de fosforilação celular, só que agora não é mais do receptor, né? Agora é uma cascata com várias proteínas, várias substâncias. E aí, isso aí que vai gerar a formação de substratos dos receptores de insulina e todos os mecanismos. Vai favorecer o transporte da glicose, vai ter síntese de proteína, de lipídio, crescimento de expressão gênica, ou seja, a partir da fosforilação. Isso é uma coisa assim mais detalhada, assim, que na minha concepção não tem que saber os detalhes, entendeu? Acho que ela não vai cobrar, tipo, o que acontece quando a insulina se liga à subunidade alfa. Mas só saber, né, que tipo, a insulina vai ter que se ligar a um receptor, e é só porque ela se liga a esse receptor que vai ter vários mecanismos que vão acontecer para poder realmente ter a entrada de glicose na célula. Não adianta de nada ter insulina e ela não ter os receptores, ou, não funcionar os receptores. Que é inclusive o que acontece na diabetes tipo 2, né, que a gente vai ver lá na frente. Tem resistência à insulina. Enfim. Aí eu coloquei aqui, ó, sobre os transportadores da glicose, né? Isso aqui é importante saber. Oi. Eu acho que tem gente querendo ir massa. Tá, deixa eu abrir aqui. Pronto. Aí aqui, foi. Tá aqui, os transportadores da glicose, né? Que eu coloquei aqui para vocês saberem onde é que eles ficam localizados e para que serve. O que a gente estava falando era do GLUT2, lembra que é lá na célula beta do pâncreas? Mas ele não vai ter só lá, né? Vai ter no fígado, nos rins e no intestino. Aí ele vai fazer o quê? Regular a liberação da insulina e outros aspectos da homeostase da glicose. O que tiver relacionado à glicose. O GLUT1 vai estar ali mais nos eritrócitos e no cérebro. No cérebro vai passar lá pela barreira hematoencefálica. GLUT3, cérebro e placenta. GLUT4, músculo e tecido adiposo. Esse aqui é mediado por insulina, ó. Eu até circulei aqui para prestar atenção. E o GLUT5 no intestino e no rim. Enfim, isso aqui vocês podem ler, decorar depois. Aí, os efeitos da insulina. Eu coloquei essa tabela aqui que vocês olham depois, que tem vários efeitos, mas eu coloquei também os principais. Que vai ser, por exemplo, 80% das células aumentam a captação da glicose, que são principalmente as musculares e adiposas, né? E aí aumenta a velocidade de tradução do RNA mensageiro nos ribossomos, ou seja, a produção de proteínas vai estar aumentada, captação e armazenamento da glicose hepática. Só pensar, né? Se tem mais glicose, vai utilizar e vai guardar também. Vai ter a inibição da ação da lipase, hormônio sensível, e inibição do catabolismo proteico. Como é que vocês lembram disso? Se eu tenho insulina, lembra que tem aqueles mecanismos que é gliconeogênese, essas coisas assim, que vai precisar... Isso aqui é justamente isso. Ele vai tentar tirar... Essas enzimas servem para quê? A enzima proteica, a enzima relacionada ao tecido adiposo. É para tirar a gordura, transformar a proteína em glicose para o corpo poder usar. Então, isso aqui vai acontecer em que situação? Quando não tiver glicose. Se tiver glicose, a insulina vai botar para dentro e vai transformar em glicogênio. Não faz sentido utilizar essas coisas se já tem o suficiente. Então, vai estar inibido. Só pensar assim. Aí, o que é que estimula a secreção de insulina, né? Esses fatores também é interessante saber. Aumento da glicose sérica, que a gente já viu, aumento de ácidos gráficos livres no sangue, aumento de aminoácidos séricos, glucagon, cortisol, o hormônio de crescimento gonadal,
de liberação, né? O hormônio e hormônios gastrointestinais, incretinas, que é o GIP e o GLP-1. Eu coloquei aqui, ó, o que significa. Mas, como é que eu penso em relação a esse tipo, para lembrar também, né, dos hormônios gastrointestinais? Pensa que se o intestino tá mandando essas informações, né, quer dizer que tá chegando comida. Se tá chegando comida, tá chegando glicose. Então vai ter glicose. Sempre pensar assim, por que que acontece? Aí você vai pensar por que tá aumentando glicose, essas coisas, entendeu? E aí o que é que vai diminuir? Se tiver diminuição da glicose, se tiver em jejum, porque jejum tem diminuição da glicose, a somatostatina, que vai inibir também, e a atividade adrenérgica. Agora a gente vai passar para o glucagon. Aquilo tudo aconteceu na célula beta. Agora a gente vai tudo acontecer na célula alfa. Aí como é que funciona? Vamos lá, né? Também vai ter que ter secreção. E aí a secreção é parecida com a da insulina, sendo que tem que prestar atenção que a insulina é quando está com hiperglicemia. Aqui vai ser com hipoglicemia. A secreção primeiro ela vai ocorrer com a remoção da inibição da insulina, ou seja, não tem mais a insulina ali no corpo querendo captar a glicose. Porque se não tem glicose, né, tá com hipoglicemia, para que eu vou ter insulina, né? E pela própria diminuição dos níveis de glicose, que é a hipoglicemia. Essa queda de glicose, ela é primeiro percebida lá nos neurônios do sistema nervoso central. E aí isso vai fazer com que ative as catecolaminas, e vai ter uma resposta simpática e vai aumentar os receptores beta-adrenérgicos e aumenta os níveis de AMP cíclico. Isso aqui é, tipo, só curiosidade mesmo, porque, tipo assim, é só porque eu tinha visto que as catecolaminas, elas aumentam esse processo, né, do glucagon, mas é justamente por isso, porque tem o AMP cíclico e o glucagon age da mesma maneira, entendeu? Aumentando esse AMP cíclico. Aí vai ter a ação potencializada. Mas, curiosidades. Aí como é que funciona, né, a secreção, que é que realmente importa, assim. Dessa vez vai ser a hipoglicemia, né? Então a queda da glicose no sangue vai fazer com que abra esses canais para glicose menos. Vai entrar menos glicose. Se tem menos glicose, vai entrar menos glicose. Se tem menos glicose, vai gerar menos produção de ATP, certo? Só que aí lembra que na insulina, a maior produção de ATP fazia com que fechava os canais de potássio? Agora vai ser o contrário. Quanto menos ATP, vai fechar também os canais de potássio. Então, o estímulo dessa vez vai ser a queda do ATP. Quando fecha os canais de potássio, vai acontecer a mesma coisa. A membrana estava positiva fora e negativa dentro, só que acumulou íons positivos e vai ficar positiva dentro, vai sofrer despolarização. Aí os canais de cálcio dependentes de voltagem vão se abrir, o cálcio vai passar da área que estava mais positiva para a área mais negativa, aquele gradiente eletroquímico. E aí vai liberar o glucagon para o sangue. É isso. Essa é a secreção do glucagon. Aí como é que vão ser os efeitos do glucagon, né? Vai ser basicamente o contrário da glicose. Ele vai querer fazer a glicogenólise, né, que eu falei, porque não tem glicose no sangue. Então ele vai querer quebrar o glicogênio em glicose, que precisa ter glicose circulante. E vai ter gliconeogênese, porque se não tem formação, né, não tem glicose para formar gliconeogênese, vai formar de outras fontes, proteína, gordura. E aí outras coisas que ele faz, né, vai estar ativando a lipase nas células adiposas. É o contrário, tá vendo? Lembra que inibir a lipase, a insulina, aqui vai ativar, que ele tá querendo arranjar glicose de outras fontes. No caso aqui vai ser da gordura, né? Vai inibir o armazenamento de triglicerídeos. Por quê? Porque não quer armazenar, né? Ele quer usar. Vai ter o inotropismo lá no coração, né? Aumenta a secreção de bile e inibe a secreção de ácido gástrico. Como é que eu vou pensar nisso? Inibe a secreção de ácido gástrico. Pensa que o glucagon é tipo o hormônio do jejum. Então, tipo assim, não tá entrando comida. Pra que você vai querer muito ácido gástrico? Vai só irritar o estômago. Então, o corpo é inteligente e vai falar, não precisa. Então, inibe. Quem vai fazer isso é o glucagon. Aí eu coloquei outras coisas aqui, né, ó. A motilidade vai estar diminuída. É só pensar, não tá entrando comida. Pra que vai estar o intestino funcionando bem rápido? Não faz sentido. Enfim, aí vocês dão uma olhada também nisso aqui. Aí o que é que vai estimular a secreção de glucagon? Aumenta a diminuição da glicose sérica, aumento de aminoácidos, vai promover conversão rápida de aminoácidos em glicose e exercício. E o que é que inibe a somatostatina? Aí, a somatostatina. Vamos para ela. Agora, a somatostatina também vai ser parecida lá com o metabolismo da glicose, a secreção, né?
E aí a gente vai pensar, só que agora é na célula delta, lembra? Mudou o hormônio, mudou a célula. Aí aqui na célula delta vai acontecer o quê? Ela vai ser sensível ao aumento de glicose, ou seja, igual à insulina. Quando aumenta a glicose, vai fazer com que os canais para a glicose se abram, e aí a glicose vai passar para dentro da célula, certo? Teve mais glicose, a glicose entrou dentro da célula. Vai aumentar a concentração de ATP, vai ter o fechamento dos canais de potássio, vai ter a abertura dos de cálcio e vai ser liberada a somatostatina. Ou seja, é a mesma coisa na insulina. Somatostatina e insulina vão funcionar da mesma forma. Só que a somatostatina, isso é a secreção tá da mesma forma, mas, tipo, tem efeitos diferentes. O que é que vai estimular, né? Pode ser nutrientes, a glicose, aminoácido, vão ter hormônios que vão estimular também, ó, a grelina, por exemplo, que é o hormônio da fome, lembra? O glucagon, a acetilcolina. E o que é que inibe? Nutrientes, outros hormônios, como a adrenalina, a acetilcolina. Enfim, esse aqui eu acho que é... Brasil. Oi. Tem gente pedindo pra ir. Tá, vou aceitar. Mas enfim, essa parte da somatostatina, o que mais importa para vocês da somatostatina é saber que ela vai ser inibitória tanto do glucagon quanto da insulina. Foi? Quem é Maria Borges? Quer falar? Pronto, tu pode tirar uma dúvida, por favor. Tiro. É porque diz que os aminoácidos eles influenciam a função tanto da insulina quanto do glucagon. Eu não entendi. Tá, deixa eu voltar lá. Se eu consigo te explicar. Ah, tá. O do glucagon... Deixa eu ir primeiro pra insulina. Pronto. Aqui, ó, na insulina... Cadê? A insulina, tu vai pensar assim, ó. Já tem muita glicose, né? Então, tipo, eles não vão querer tirar de outras fontes de proteína. Então, tipo assim, vai ter hormônio, vai ter proteína circulante, entendeu? Tipo, cadê que eu botei aqui? De aminoácidos séricos, né? Aumento de aminoácidos séricos. Vai ter proteína circulante. Não quer, tipo, jogar para fora, pegar essa proteína e transformar em glicose. Então, tipo assim, o aumento de proteína sérica, o que vai estar indicando? Que tem alimento, tipo, tem substrato, entendeu? Tem substrato, não precisa colocar mais no corpo. Então, tipo assim, se aumentar os aminoácidos, vai fazer com quem vai estar agindo é a insulina. Tem muito, pensa que tem muito alimento. Então não vai precisar, tipo, dos efeitos do glucagon de colocar a glicose no corpo. E aqui, ali, né? Vale, é verdade. Eu botei a mesma coisa, né? Vou olhar, então. Não faz sentido. Talvez eu tenha errado. Talvez ali tenha sido diminuição. Os dois aumentam. Ah, tá certo, então? Tá. Então deixa eu pensar aqui. Tá, o que eu posso pensar? Aquilo ali, aquele raciocínio, eu acho que tá certo. Eu posso perguntar à professora também depois. Em relação a, tipo assim, pensar que tem mais alimento, então tem, tipo, proteína circulante no corpo. Então, tipo assim, quem vai estar agindo vai ser a insulina para botar, tipo, a glicose para dentro. Tipo, o que tá sendo... A glicose que tá vindo de outras fontes está sendo colocada para dentro. E aqui, o aumento de aminoácidos, ele vai estar querendo converter, né? Então, tipo assim, se tá tendo muito aumento de aminoácido, provavelmente é porque tá tendo muito catabolismo. Tá tendo muita destruição do músculo para transformar em aminoácido, porque ele precisa obter a glicose de alguma fonte, entendeu? Então, nesse caso, vai ser de proteína, dos aminoácidos. Então, nesse caso, o aumento de aminoácidos é porque ele quer ter a conversão rápida em glicose. Naquele caso, é porque o aumento de aminoácidos
tá indicando que tem muita fonte de proteína vindo, tipo, muita proteína circulante que quer transformar em glicose. Eu acho que é desse jeito, entendeu? Tipo, das duas formas aumenta a secreção dos hormônios, mas de maneiras diferentes, com objetivos diferentes. Faz sentido assim? Deu certo, não? Yasmin, licença. Na prova, a Leidiane faria, tipo, uma diferença no comando, por exemplo? Tipo, em um ela Em relação a colocaria... aminoácidos? Tipo, em um ela colocaria que a pessoa tá se alimentando, por exemplo, e no outro ela colocaria que a pessoa estaria em jejum, por exemplo. Acho que sim. E até porque não faz sentido. Ela não vai botar uma questão que seja de contexto clínico e falar, tipo assim, teve o aumento de aminoácidos. Não, ela tem que dar, tipo, um norte, assim, tipo, uma historinha. Tanto que ela fala, tipo, quando vocês pegam lá no livro, tipo, Guyton tem, tipo, falando, quando tá em jejum, quando faz exercício, quando faz isso. Tipo, sempre é uma clínica por trás, entendeu? Você não vai ver só o laboratório da pessoa. Certo, obrigada. Mas tu entendeu? Sim. Então pronto. Se não tiver entendido, pode perguntar no WhatsApp também. E se não funcionar a minha explicação, também perguntar à professora para explicar de outro jeito. Enfim, aí a gente tava lá falando da somatostatina, né? Aí a gente vai ver o que é que ela faz. Inibe secreção de insulina e glucagon, que eu falei. Vai diminuir motilidade no estômago, duodeno, vesícula biliar, ou seja, o trato gastrointestinal. Diminui secreção e absorção. E suprime secreção do hormônio de crescimento pela hipófise anterior. Isso aqui é importante, tá? Eu acho, assim, pelo menos. Suprime secreção do hormônio do crescimento pela hipófise anterior. Que pode ter vários outros efeitos endócrinos e mexer lá em outros eixos hipotalâmicos. Então, tipo, lembrem disso. Isso aqui é porque ela é parecida, né? Tipo, como ela é similar, ela age desse jeito. É a mesma substância, tipo assim, a somatostatina, ela vai ser a mesma substância química do hormônio inibidor do GH, que é o hormônio de crescimento. Então, tipo, por isso que ela tem essa ação aqui na hipófise anterior. Ela vai dar um feedback negativo. Então, lembrem disso. Aí pronto, né? A gente viu todos os hormônios, aí a gente vai ver o quê? A clínica. Aí, vocês viram duas, né? Que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, vai ter a ausência da secreção de insulina. Ou seja, se não tem insulina, a glicose não vai entrar mais de jeito nenhum no corpo. Não vai entrar, de jeito nenhum. Aí, como é que... calma. Enfim, depois eu falo dos coisas, deixa eu falar logo disso. Então, vai ter a ausência de secreção de insulina. Então, pensa, não vai ter glicose no corpo. Ou não vai entrar a glicose na célula. Então, tudo que você comer vai ficar lá boiando. Vai ter glicose boiando lá no sangue. E aí, o que é que isso vai causar? Vem pra cá, ó. Tá vendo aqui que eu coloquei os sintomas? Pronto. Pensa comigo. Vai ter muita glicose no sangue. Então, vai sair muita glicose pela urina. Se tá saindo glicose pela urina, vai puxar água. Então, vai ter poliúria. Vai ter muito xixi. Aí, pensa comigo. Tá tendo muito xixi. Se tá tendo muito xixi, tá saindo muita água. Então, você vai ter muita sede. Então, vai ter polidipsia. E a polidipsia também pode ser porque a glicose vai alterar aquela... Lembra que vocês viram? Na verdade, eu acho que vocês ainda vão ver, né, renal? Mas em relação a, tipo, osmolaridade, também influencia. Então, tipo, vai aumentar a osmolaridade no sangue e também vai ativar um fator de sede, de sentir sede. Tem esses dois fatores. E aí tem polifagia, ou seja, muita fome. Por quê? Porque você pode até estar comendo, né? Mas a glicose, que era bom, né? Que está entrando na célula, não está entrando. Ou seja, fome. Não tem glicose na célula. Então, corpo, tô com fome, quero glicose na célula. E vai ter perda de peso. Por quê? Porque se não está entrando glicose na célula, não vai estar criando glicogênio e vai estar tendo que utilizar outras fontes, tipo proteína e gordura. E mesmo assim, quando for liberada, transformada proteína e gordura em glicose, não vai entrar na célula. Então, tipo assim, tá só tendo catabolismo e não tá tendo anabolismo. Então, esses vão ser os sintomas. Pensa assim, se vocês souberem o porquê que as coisas acontecem, vocês não vão ter que decorar nada. Vai ser simplesmente lógico.
E aí, como é que pode ser, né? A etiologia pode ser autoimune, né? Que muitas vezes acontece, né? Tipo, a pessoa nasce com isso, então, que tem algum anticorpo lá. E pode ser infecção viral, ou seja, pode dizer assim, depois de ter tido alguma coisa assim, pode ter tido, tipo, uma reação cruzada, entendeu? Por exemplo, com o receptor de insulina. Enfim, e a hereditariedade também pode ser hereditária. E aí, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é diferente, né? Porque não é a ausência de secreção de insulina, vai ter resistência insulínica. Então, aqui, ó, aqui não produz. Aqui produz, mas lembra do receptor? Não funciona. É como se, tipo assim, aquela chave fechadura não funcionasse. Então, vai ter resistência insulínica. E aí pode ser pelo quê? Pode ser obesidade, SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, também causa resistência insulínica. E a síndrome de Cushing, que é aquele negócio lá do cortisol. Acho que vocês tiveram aula já disso, né? E aí, nesse caso, vão como é que funciona o tratamento, assim, né? Eu achei interessante. Lembra que a gente falou que dos canais de potássio? Então, os secretagogos, eles vão fechar os canais de potássio dependentes de ATP. Aí, quando fecha o canal de potássio, vai ter a entrada de cálcio e a liberação de insulina, né? Isso é o mecanismo de ação, por exemplo, da sulfonilureia, que é uma medida de tratamento da diabetes tipo 2. Aí, é isso. Aí, a via de ação da insulina, eu coloquei aqui que a professora frisou que era importante isso aqui, tá? Ela literalmente falou que era importante. Então, tipo assim, prestem atenção. O que ela falou que é importante não é, tipo assim, saber, decorar, não. É só saber, tipo, da resistência à insulina. Ela falou, tipo, disso. Resistência à insulina que é importante, é bom saber, entender os mecanismos. E aí, para entender a resistência à insulina, tem que saber a via de ação, né, da insulina. Que é a metabólica e a mitogênica. Aí, a mitogênica, ela vai ter essas proteínas e vai ser uma cascata. Uma vai ativar a outra, vai ativar a outra, vai ativar a outra. E esse mecanismo vai favorecer coisa relacionada à mitogênese, né? Ou seja, crescimento, proliferação, diferenciação, inflamação, hipertrofia, enfim, tudo que tiver relacionado a isso. E a metabólica. Lembra que a gente viu que depois que tem aquela bocado de fosforilização, quando tem a insulina se conecta ao receptor, aí não tem a fosforilação, isso aqui é o resultado, né? Não tem só esse, tem vários, tá? Os substratos de receptores de insulina não é só um, acho que até o 4, 5, um negócio assim. Aí vai ativar outras proteínas, né? Assim que funciona, sempre no corpo uma coisa ativa a outra. Então pronto, aí vai ter essa aqui, né? Que é a PI3K, K de potássio, né? Única molécula intracelular, na verdade é de quinase. Eu sempre confundo, mas enfim. É a única molécula intracelular considerada essencial para o transporte de glicose. Vai ativar essas outras proteínas, que são proteínas-alvo. E aí, o que essa via metabólica faz? Anti-apoptose, anti-inflamação, anti-estresse oxidativo, anti-lipólise, internalização de glicose, síntese de glicogênio e de proteínas. Enfim, tudo que tiver mais relacionado à mitose, vocês pensam na via mitogênica. Tudo que tiver relacionado mais a, tipo assim, produção de mexeu com hormônio, com proteína, lipídio, essas coisas assim, vocês pensam na via metabólica. E aí a gente tem estudos, né, que mostram que a via que é inibida é a metabólica, quando tem resistência à insulínica. Por quê? Não sei. Eu perguntei para a professora, ela disse que isso aqui é uma coisa que não se sabe ainda, que tem estudos que estão sendo desenvolvidos de por que quando, tipo assim, porque quando a insulina se conecta, né, tem essas duas vias. Por que quando tem resistência à insulínica é só a metabólica que é afetada? Não se sabe ainda. Mas, decorem, a metabólica é afetada. Essa outra não é afetada. E aí é isso. Agora, questões. Eu vou ler e fazer com vocês. Acho que é melhor. Eu preferi assim, né? A não ser que vocês não prefiram. Vocês preferem falar depois? Vocês querem que eu faça com vocês? Tipo, ler e vou fazendo pra explicar? Tu pode deixar de fazer. Como é que é? Não entendi, não. Tipo assim, coloca até tempinho pra gente ter. Ah, tá. Dá tempo, né? Isso. Pronto, pois. Veja aí. Tem 3 questões só. Eu vou dar 1 minuto.
Pronto, né? Foi. Deu certo? Eu ia perguntar, né? Mas eu não tô olhando o chat, então, tipo assim, fica só pra vocês. Mas ok. Um paciente com histórico recente de perda de peso não intencional, poliúria, polidipsia, foi submetido a exames que identificaram um funcionamento inadequado das células beta-pancreáticas e hiperatividade das células alfa. O paciente possui um histórico familiar de diabetes tipo 1 e os anticorpos específicos para essa condição foram detectados em seu exame sanguíneo. Ou seja, né, ele está dizendo aqui na cara que a pessoa tem DM1, né? Ele literalmente escreveu e todos os sintomas aqui, que mesmo se ele não tivesse falado, já estaria assim bem específico, né? Os sintomas que eu falei, tá funcionamento inadequado, tem anticorpo, então, tipo assim, uma coisa autoimune. Com base nessa descrição, a consequência possível esperada para o paciente é hipoglicemia? Não. Não vai ser hipoglicemia, né? Porque não tá entrando glicose no corpo dele. Lembra, né? Não tem secreção de insulina, então não tem como entrar glicose. Então, contrário, né? Vai ter hiperglicemia, que é a letra C, né? A resposta. Normalização da glicemia? Isso não faz sentido, né? Acabamos de explicar. Estabilização do peso? Não tem como estabilizar, né? Tá tendo catabolismo o tempo todo. Então ele vai estar mais magro. Inclusive, nem faz sentido, né? Essa questão aqui, ó, tem dizendo perda de peso não intencional. Você lê a questão, você sabe que não é essa a resposta. E aí, redução da frequência urinária? Também aqui, ó. No caso aqui é a frequência, né? Tudo bem. Poderia ser aqui fala de volume, aqui seria polaciúria. Mas também não faz sentido, porque não vai ter frequência urinária diminuída. Até porque tá tendo mais xixi. Seria mais provável ele ir mais vezes no banheiro do que ele ir menos vezes. A resposta é a letra C mesmo. Próxima questão. Os receptores. Essa aí é mais conceitual, né? Vou dar um minuto também. Pronto, né? Vou ler. Ó, um paciente que faça uso da insulina irá favorecer a ação dela em diferentes células-alvo e promover a ativação de diferentes tipos de transportadores de glicose. Avalie as opções a seguir e marque aquela que lista corretamente o tipo de transportador de glicose ativado, a célula ou órgão nos quais o glúten é comumente encontrado e a função que é promovida a partir da ação daquele transportador, respectivamente. Mas isso aqui caiu na prova de vocês, né? Aquela tabelinha. Aquela tabelinha que eu botei é só ler e dá certo. GLUT4, células do rim. GLUT4 é aquelas que a gente viu que é mais no músculo e no tecido adiposo, então já tá errado, né? Excesso de carboidrato será mais eliminado através da excreção. Enfim, tá errado. GLUT3, presente no cérebro. Sofre pouco efeito da insulina na sua função de captar glicose. Isso aqui é verdade. Lembra que eu falei que as células do neurônio central são os primeiros a perceber que a glicose diminuiu? Pronto, é justamente por isso. Não é dependente de insulina. Então, essa aqui tá certa. GLUT5. GLUT5, músculo esquelético. Não, a gente viu que o músculo esquelético é o GLUT... Como é que é? GLUT4. O GLUT5 é do intestino do rim. Aí o GLUT2, células do tecido adiposo. Não, essa aqui, ó, eu falei o tempo todinho, né? Que era a célula beta do pâncreas. Então, não é só pâncreas, né, no caso, mas não é tecido adiposo. Tecido adiposo é o 4, é o mesmo do músculo. E o GLUT1, células do cérebro, não, né? É o 3. Enfim, isso aí é conceitual, decoreba. Yeah. Aí essa aqui não é questão de prova de vocês, eu peguei outra questão. Só pra ficar uma diferente, assim. Também é facinho, ó. 30 segundos.
Vou ler, tá? E outra, essa não é a última não, viu? Eu botei 4. Sabia não. Enfim, eu tinha esquecido. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico do paciente ataca as células beta, né? Porque é a que produz insulina. Como consequência, pouca insulina, né? Acabei de falar. É liberada e os níveis de glicose no sangue aumentam. Então, letra D. Conceitual também sobre diabetes tipo 1. Ah, uma coisa que eu ia falar. Lembra que diabetes tipo 1 normalmente tem perda de peso, né? Diabetes tipo 2 não, né? Lembra que uma das causas é a obesidade? Pensa que tá relacionada a isso. Tipo assim, é diferente, né? Lembrar que, tipo, normalmente o diabetes tipo 1 é um perfil de paciente mais jovem, que lembra, né? Autoimune, hereditário, normalmente a pessoa descobre mais cedo, né? Então, tipo assim, lembra que é uma pessoa jovem, com aqueles sintomas que eu falei, que tá com perda de peso, que, tipo, é bem magrinha. E aí, diabetes tipo 2 não, né? Todo mundo lembra, né? De diabetes tipo 2, normalmente a pessoa é obesa, tipo, pode ter um estilo de vida assim não tão saudável. Então, tipo, é mais ambiental. Mas não deixa de ser multifatorial. Essa é a última. Essa que eu falei lá no começo da aula. Essa aqui eu vou ler, né? Porque... Ó, qual substância é produzida e liberada em quantidades equimolares à insulina pela célula beta do pâncreas? Lembram? É o peptídeo C, né? Peptídeo C que vai ser secretado em substâncias equimolares. Ele é liberado quando a proinsulina passa pelo processo de quebra, sendo secretado das células beta do pâncreas em quantidades equimolares à insulina. Foi isso, gente. Coloquei essas questõezinhas. Essas foram as referências que eu usei. Se vocês forem ver, né, alguma coisa assim, quiser tirar alguma dúvida, o que eu mais usei foi o Guyton. O Guyton foi o que eu mais usei. Então, tipo, se quiser olhar por lá alguma coisa,